E quando o Rivaldo tinha dito que eu iria pregar hoje, eu falei assim, não, vou tentar montar outra pregação, porque, não sei, foi inquietação de Deus. E algo bem interessante que Rivaldo falou no meio do louvor foi na questão da adoração. Não sei se vocês prestaram atenção. Ele disse: a adoração transforma. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre momentos e adoração. Não momentos de adoração, mas momentos e adoração. Mas vamos ler aqui o versículo. Lá em Salmos 42, versículo 1. Assim como o servo, ou em outras traduções, a corça, anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porque se me diz constantemente aonde é que está o teu Deus. E dentro de mim eu derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-se em procissão à casa de Deus, com um brado de júbilos e louvores, uma multidão que festejava. E por que estar abatida, ó minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei pela salvação que há na sua esperança. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma estará abatida, porque me lembrei de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama o outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês e orassem para que o Senhor viesse falar ao seu coração. Não aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você almeja ouvir, mas aquilo que realmente você precisa. Porque eu tenho certeza que o que vai mudar você é aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Feche seus olhos e orem junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, mais uma vez, Pai. Eu venho te pedindo, Deus, que essa brisa suave, Pai, essa Tua presença não venha se apartar diante deste culto, Pai. Então, Deus, nós estamos diante de Ti, Deus, agradecendo, Pai, sendo grato, Pai. Sendo grato porque o Senhor falou em meio aos louvores, sendo grato porque o Senhor falou em meio a tantas das coisas, Deus. Então, Pai, eu venho te pedindo, Deus, vai me usando, Pai, como instrumentos de bênção, Deus, e que venha falar aquilo que eles precisam ouvir, Pai, e não aquilo que eles querem. Deus, desde já nosso coração, Deus, estará aberto ao Teu falar, porque é só isso que nós queremos, é Te ouvir. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu queria que vocês gravassem essas duas palavras, momentos e adoração. Se caso eu fosse chegar para vocês e fosse perguntar como vocês conhecia Davi, se eu fosse chegar para vocês e começasse a vocês retratar a pessoa Davi, vocês lembrariam por aquilo que cada um fala? Não, Davi, ele matou o urso, matou o leão. Davi foi aquele que derrubou o gigante. Davi era aquele que adorava o Senhor em meio a todos quando ninguém adorava. Davi, você só vai lembrar em questão de adoração de Davi. Sabe por quê? Porque é normal do ser humano nós simplesmente ver aquilo que está sendo conquistado, aquilo que já foi conquistado. Se eu perguntasse para vocês se vocês me conheciam, vocês iriam falar, vocês iriam dar as minhas conquistas, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu consegui. Mas sabe por quê? Porque a gente esquece aquilo que nós passamos.
Então aí é que entra os momentos. Para você chegar no momento de glória, onde você está festejando e adorando ao nome do Senhor Jesus, provavelmente você passou pelo vale do esquecimento, pelo vale da aprovação, você passou pelo vale da dúvida, pelo vale do clamor, pelo vale do questionamento, dizendo: Deus, por que isso está acontecendo? Porque a adoração só vai começar a ter sentido a partir daquilo que você já viveu. Você realmente conhece a Deus a partir dos momentos que você já está vivendo ou vai viver, ou já viveu. Por isso que Jó, quando ele começava a falar para Deus assim: Deus, agora eu te conheço porque eu provei de ti e não do que os outros falaram. Era porque Jó estava dizendo: Deus, antes eu adorava a ti, eu era fiel a ti, porque muita gente chegava para mim e falava de você, porque muita gente dizia que você é grande, que você faz inúmeras coisas, que você provê coisas. Agora não, eu sei que você é grande, eu sei que você provê, eu sei que você está na minha vida. Porque os momentos fizeram com que Jó realmente tivesse a certeza de quem era Deus. Jó, ele começou a falar com mais convicção. Ele começou: agora eu sei que o Senhor é o Deus a qual me deu filhos, a qual me proveu riquezas, a qual me teve todas as coisas. E eu sei tudo isso porque um dia eu aprendi a te adorar sem riqueza, sem filho, sem mulher, sem família, sem casa. Esses foram os momentos. Se fôssemos falar de Paulo, se caso a gente fosse questionar Paulo, a gente ia lembrar que Paulo escreveu inúmeros livros, carta, ensinou. Mas nós vamos esquecer os 13 anos que ele ficou escanteado. Vamos esquecer os tempos que ele passou recuado apenas para aprender de Deus, no vale do esquecimento. Por isso que eu estou falando na questão de momentos. Porque são aquilo que você vive que você vai mostrar para outra pessoa com a total certeza o Deus que você está servindo. Quando você chega para uma pessoa e fala assim: eu sirvo a um Deus grande, e outra pessoa perguntar: o porquê você vive? Por que você serve a esse Deus grande? São seus momentos que vão fazer realmente testificar aquele Deus que você vive. Você tem um diálogo totalmente diferente quando você não tem nenhuma experiência com Deus e quando você tem uma experiência com Deus. Se você chegar para dizer assim, quando você com tamanha certeza e experiência que você tem, os momentos que você passou com Deus, você vai começar a questionar: eu sirvo a um Deus grande, porque foi em meio às batalhas que realmente Ele estava no meu lado, foi em meio às batalhas a qual Ele realmente Ele me fortaleceu, foi em meio às batalhas que Ele realmente fortificou a minha casa, Ele fortificou a minha fé. Foi quando eu achei que eu estava fraco, que Deus olhou para mim e disse: eu sou forte e eu posso te fazer forte. E se caso fosse olhar também a história de Davi, nós vamos olhar ele pequeno, quando é adolescente, nós vamos lembrar dele adorador, e quando adulto, vamos lembrar também dele como rei. Porque eu quero mostrar para vocês que os momentos a qual passam, muitas das vezes são esquecidos. Para Davi se tornar rei, ele passou inúmeras coisas. Se a gente fosse lembrar dele antes mesmo de ser adorador, nós poderíamos questionar: e o porquê ele prezava a adoração? A gente podia questionar: e o porquê ele adorava mesmo em meio a todos os momentos? Porque é que Davi, como ele mantinha a sua adoração, mesmo ele estando escanteado, esquecido? É daí que a gente pode lembrar do início da história de Davi, quando Samuel chegou até a sua casa. Sabe uma coisa bem interessante? Quando um profeta ia para a casa de uma pessoa
primeiro ele mandava um mensageiro para poder dizer que teria uma visita. Porque assim ninguém iria pegar de surpresa, porque um profeta naquela época era escolhido por Deus, era a porta-voz de Deus. Então não poderia acolher aquele profeta de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, a casa estando suja. Não. Então quando você vai ver em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, você vai começar a enxergar um cenário de casa, de vários irmãos, mesa pronta, todos para ceiar, menos Davi. Aí você começa a questionar o texto. Mas não estava sendo tudo programado? E por que Davi não ia ceiar junto com os irmãos? Mas não sabia que o profeta ia. E por que Davi não estava no meio daqueles irmãos? Aí que você percebe o quanto Davi era escanteado. E sabe algo mais interessante? A forma de posicionamento diante dos momentos. Davi, quando Samuel vai perguntar por Davi, onde é que Davi estava, o pai vai dizer assim, não, ele está cuidando das ovelhas no meio do campo. Porque era um trabalho simples. E não era qualquer ovelha. Samuel ele vai dizer também que era ovelha malhada. Era a ovelha que todo mundo rejeitava. E sabe, uma das coisas que a gente consegue enxergar diante disso é que não importa a situação, não importa o momento, não importa o rebanho que você está tomando conta. Deus ele não está falando do momento a qual você está sendo esquecido. Ele está falando do trabalho que você vai preservar, que você vai prestar diante do reino do Senhor. Por isso que a Bíblia fala, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Davi ele poderia cuidar das ovelhas de qualquer jeito, porque era ovelha rejeitada, era ovelha que ninguém quis, era ovelha que foi lá escanteada diante do pasto, eram as ovelhas malhadas, era qualquer jeito. Mas não, Davi ele preservou cuidar das ovelhas. Por isso que nós temos um dos maiores salmos. A maioria dos salmos que Davi ele vai começar a prestar diante de Deus é uma forma de adoração. Para ele realmente saber que tinha um pastor, foi necessário Davi estar escanteado diante das ovelhas que nem sequer ninguém olhava para ele e ele falava, se essas ovelhas realmente que estão escanteadas têm um pastor para preservar, então eu tenho um pastor e esse pastor é o meu Senhor. São momentos. Mas a gente sabe também que esses momentos também tem um momento de glória. Porque Deus ele conhece o coração. O Senhor é o Deus a qual conhece aquele que realmente ele escolheu para servir. O Senhor conhece realmente aquele que realmente adora em verdade e em espírito, porque eles são da mente e coração. Por isso que Samuel ele começou a dizer para o pessoal: a mesa está posta, está tudo pronto, mas nós não sentamos e nem comemos até que Davi chegue, porque é ele que Deus escolheu, é aquele que está escanteado, é aquele que está de lado, aquele que está cuidando de ovelhas que não presta, aquele que está cuidando de ovelhas que são escanteadas, é esse que vai ser rei. Sabe por quê? Sabe que eu fico imaginando o que Davi fazia? Davi sabendo que ele tinha pego a pior parte na questão de rebanhos em si. Eu imagino os irmãos deles na época quando estava começando a brincar, porque era costume naquela época ter muitas guerras, e principalmente um homem ir para a guerra, ganhar essa guerra e voltar para casa era sinônimo de lealdade, de coragem, de braveza. Mas Davi não, Davi era aquele que ficava escanteado de lado, era o frágil, era aquele que estava de lado cuidando das ovelhas, tinha matado urso, leão, mas isso não contava. E sabe o que eu fico imaginando? Todos os irmãos se preparando para a guerra, pegando qualquer coisa para poder fazer de arma, fazendo espada, faca,
alguma coisa que fosse realmente sinônimo de lealdade. E Davi não. A arma de Davi era a harpa. A arma de Davi não, era o louvor, era a música. Ele começava a dedilhar e dizer assim: Deus, essa é minha arma. Deus, essa aqui é a minha arma diante de tudo. Eu não vou criar outra, eu vou te adorar. Eu estou aqui diante de ti, eu não estou aqui simplesmente mostrando que eu sou coitadinho, que eu sou o menos. Não, eu estou aqui te engrandecendo. Mesmo nesses momentos, eu estou te engrandecendo e dizendo que só tu és Deus. Por isso que Davi começava a fazer os seus salmos. Tem uns salmos que todo mundo conhece, o Salmos 23, que Davi realmente declara que Deus é o seu pastor. Se você fosse aplicar diante do contexto de Davi, aquilo que ele vivia, ele estava simplesmente narrando aquilo que ele fazia, e ele se colocando no lugar de ovelha. Ele começava a dizer: Deus, assim como eu sou pastor para essas ovelhas, o Senhor é o meu pastor. E assim como eu guio essas ovelhas para ir pelo caminho, a qual não é árduo, a qual simplesmente não vai pesar para ele, mas elas vão chegar do outro lado, assim é o Senhor me guia diante do caminho. Eu sei que eu vou passar por vales, eu sei que vai estar tudo escuro, eu sei que às vezes vai dar tudo errado, mas eu sei que eu tenho um pastor. E acima de tudo ele começa a declarar: e eu também sei que o Senhor vai preparar uma mesa, a qual simplesmente o óleo vai descer na minha cabeça, porque eu entendo que todos esses momentos terão momentos de glória. Davi, ele nos ensina sobre esperança. Davi, ele nos ensina que em meio a momentos ruins ainda tem como ter momentos bons. Davi, ele nos ensina simplesmente a dizer: olha, nos momentos ruins você tem Deus, no momento bom você tem Deus. Começa a declarar isso diante dos momentos. Sabe por quê? Uma frase que vocês podem prezar: a dor, ela molda caráter. Porque é quando você percebe que está sozinho, quando você percebe que não tem mais ninguém do lado, que você aprende a prezar o seu caráter diante de Deus. Por isso que às vezes nós estamos passando por vales. É para você aprender que a sua identidade está em Deus, e a sua dependência ainda é Deus. Muitas das vezes nós, por momentos, nós achamos que nós podemos fazer qualquer tipo de coisa. Achamos que nós podemos seguir sem ao menos fazer nada, sem precisar da ajuda de Deus. E são esses momentos que vão fazer você olhar para trás e dizer: eu preciso de Deus. Eu ainda sou filho. Eu ainda preciso de um Deus a qual me guie, de um Deus a qual me ensine a andar, porque eu não entendo nada. De um Deus a qual simplesmente está aqui, e eu desprezei. Porque em meio a muitos momentos ruins, nós achamos que nós podemos nos fazer de vítima e colocar Deus contra a parede, onde é o contrário. A gente poderia simplesmente falar assim: Deus, eu estou dependente de Ti. Não estou dizendo que eu sou a vítima, estou dizendo que eu não aguento mais. Eu não estou dizendo que eu estou aqui no papel de vítima e que eu sou o maior sofredor de todo o mundo. Não, eu estou aqui dizendo que eu ainda creio em um Deus a qual simplesmente me resgatou. Eu ainda creio em um Deus a qual me tirou do lamaçal do pecado e que está aqui para me ajudar, e que eu sou dependente de Ti. É isso que a dor faz você clamar para uma pessoa que sempre esteve do seu lado e você desprezou.
a gente pode olhar e começar a dizer: Davi ele foi esquecido, Davi foi deixado de lado, mas ele nunca desprezou a sua adoração diante de Deus. Quer uma coisa? Em Salmos 9:1, o início, Davi vai começar a dizer: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e eu contarei todas as maravilhas que você fez para mim. Davi estava começando a dizer: em meio a todos esses momentos, eu ainda contarei o tanto de braveza que você me deu. Em meio a todos esses momentos, eu ainda mostrarei o quanto eu fui escolhido diante de Deus. Em meio a esses momentos, a minha sincera adoração é que vai seguir diante de Deus. Sabe o que ele estava começando a declarar? Aonde a arma de muitos é espada, é faca, a minha é adoração. É simplesmente crer em um Deus que fez os céus e a terra. É a maior arma. É a maior arma. A adoração. Davi ele sabia que era em meio à adoração que simplesmente ele poderia desabafar tudo que ele tinha diante de Deus. Era em meio à adoração a qual simplesmente ele era sincero. Ei, não estou falando de adoração apenas de música. Sabe por quê? Uma adoração também pode ser através da oração. Sabe por quê? É na oração que você é sincero com Deus, a qual você se expressa para Deus. Davi ele poderia não entender o que um poema poderia ter para aquela época. Ele poderia não entender nem sequer como é que escrevia a estrutura de um poema. Mas ele falava: eu não me importo, eu só estou adorando a Deus. Eu não quero saber na questão do ritmo, eu não quero saber na questão das rimas. Eu quero simplesmente saber que eu estou adorando a Deus de todo o meu coração, que eu estou expressando aquilo que eu estou falando, que eu estou vivendo. Era uma adoração que saía de dentro para fora. Às vezes adoração de clamor, de súplica, de socorro, mas oração de agradecimento. Eu não sei o que vocês vim para aqui, para a igreja. Eu não sei como vocês estão vivendo dentro de casa. Se caso eu fosse olhar para cada um de vocês, eu não sei nem sequer como está sendo o íntimo de vocês, porque a minha dor é diferente da sua. Aquilo que Deus me prova é diferente de você, e não tem como eu dosar isso, não tem como eu falar. Eu posso ajudar, eu posso dar conselho, mas eu nunca vou sentir aquilo que você sente. Mas sabe uma coisa que Deus espera? Que você tenha um coração sincero diante dele. Deus ele não espera que você simplesmente venha para cá, venha para a casa do Senhor, ou então chega até a presença dele com a melhor roupa, o melhor cabelo, do melhor jeito. Se não for com o coração sincero, nada disso importa. Deus ele não quer que você passe por período de bonança e nem sequer chegue diante de Deus e comece a dizer: Deus, está tudo bem e está tudo certo e pronto, acabou. Essa é a sua oração. Não. Deus ele espera que quando você esteja mal, triste, comece a dizer: Deus, eu estou triste. Deus, eu estou decepcionado. Deus, não aguento mais. Deus, eu estou aqui, não sei nem qual é o caminho, não sei qual é a porta, não sei o que servir, eu não sei o que dar para o Senhor, eu não sei como orar. É a partir desse momento que Deus fala: é isso que eu quero, é coração sincero, é oração sincera, é palavras sinceras, é palavras que vão subir ao alto, não é de qualquer jeito. Sabe por quê? Eu coloquei duas fases de Davi: Davi jovem, adolescente, e Davi adulto. O jovem, vocês podem lembrar dele como adorador, e esquece que ele era esquecido, rejeitado, deixado de lado. E o adulto, vocês podem lembrar dele como rei,
mas ele nunca deixou de adorar. Ele pode ter feito muita coisa errada, mas a adoração não. Sabe por quê? Samuel 12, 16, ele vai falar mais ou menos assim: e Davi implorou a Deus para poupar a criança. Ele ficou sem comida e ficou a noite toda no chão. Em meio àquele momento a qual Samuel estava rei, não era mais agora aquele homem esquecido, não, era o homem lembrado. Ele estava no período de exaltação diante do povo. Mas agora ele recebeu a notícia que o filho que ele teria seria morto. Então ele lembrou: Deus, se eu te adorei quando eu estava em meio ao campo, te adorei quando a arca da aliança veio diante do povo, eu saltitei, eu também vou te adorar quando o Senhor me deu essa notícia. Sabe por quê? Ao contrário do que muitos falam, que fica dizendo, não, mas Davi, ele estava orando apenas para poupar a vida da criança. Mas quando a criança morreu, Davi comeu. Então não era só a vida da criança. Ele estava orando para Deus poupar a vida da criança e também os moldar, se caso a vida não fosse poupada. Porque ele entendia que a adoração poderia fortalecer em meio a esses momentos. A adoração poderia fortalecer em meio a tudo isso. Porque não era qualquer notícia, era a notícia do filho. Não era qualquer coisa, era um filho. Apesar de tudo, era uma vida. Mas Davi, ele simplesmente se ajoelhou e disse assim: hoje eu não como, não bebo, apenas presto adoração. Porque se for da vontade de Deus, o menino vai viver. E se não for, eu estou aqui adorando diante de Deus, porque eu creio que Ele vai me fortalecer, assim como Ele me fortaleceu sempre. Sabe o que é isso? É exemplo de fé. Não é fé por momentos, é fé em todos os momentos. Não é fé de qualquer jeito, é a fé, é a grandeza, é saber que Deus é tão grande que Ele fortalece, mesmo quando tem uma notícia triste. Sabe por quê? É triste a gente saber que a nossa casa está se desmoronando. É triste a gente saber que a família está caindo aos poucos. É triste a gente saber que está acontecendo inúmeras coisas. Mas uma das coisas que a gente tem que saber é permanecer perseverante diante de Deus. É saber que promessas não morrem. Mesmo esses momentos a qual Davi estava passando, mesmo como rei, ele permaneceu fiel e íntegro diante de Deus. Coloca de novo aí, Elaines, o mesmo Salmos. Salmos 42. 42 primeiro. Então deixa eu enfatizar só nesse primeiro versículo o que foi que Davi ele começou a falar. Ele disse: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Talvez você não entenda a tamanha grandeza. Eu vou ler de novo para que você coloque isso diante do seu coração. Davi estava começando a declarar diante de Deus: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim é minha alma, a Deus, que anseia por ti. Algo bem interessante é que Davi, ele escolheu, entre todas as coisas que ele via no campo, ele escolheu um servo como personagem. E não foi apenas Davi, porque em Abacuque,
ele também vai começar a dizer isso. Abacuque, ele vai começar a dizer: Deus, eu sei que o Senhor é forte, mas me faz caminhar lentamente como servo. Ele começa a dizer: Deus, o Senhor é soberano e grande é a tua força. Então faz com que meus pés andem como de um servo. Sabe por quê? Davi, ele vai começar a fazer essa mesma citação para Deus. Porque um servo é um animal delicado, a qual muitos já conhecem como um veado. Então, quando ele começa a andar, por mais que ele veja predador, ele consegue ir até a mais alta montanha, independente do tipo de caminho, se tem pedra ou não, se é longe para ele saltar ou não, ele consegue andar. E acima de tudo, ele consegue se camuflar diante da água, para que nenhuma presa sinta o seu cheiro. Todas as vezes que o servo começa a correr, ele corre, mesmo que ele já tenha comido, ele corre para se defender diante das águas. Quando Davi, ele começava a dizer: Deus, assim como a corça que anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Ele estava querendo dizer: Deus, é quando eu como que eu quero te encontrar. Mesmo assim, diante de qualquer momento, eu quero te encontrar, eu quero te servir. Então quando é, Deus, que eu vou conseguir ver tua face? Sabe por quê? Sua adoração não deve ser por momento. Eu estou feliz, eu estou adorando. Tenho comida, estou adorando. Não. Estou triste, permaneça adorando. Não tem nada dentro de casa, permaneça adorando. Não tenho nada, não sei qual é o caminho, eu permaneço adorando, porque eu anseio pela vontade de Deus, eu anseio a presença de Deus, eu anseio por mais de ti. Deus, eu quero te sentir, eu quero ver tua face, eu quero te conhecer. Davi, ele estava começando a declarar isso, dizendo: Deus, assim como os animais ele anseia pela comida, pela bebida, assim é a minha fome dentro de ti, a minha alma clama por ti, chora por ti, quer te encontrar. Ele estava começando a dizer: Deus, o Senhor não entende o quanto eu preciso da sua presença. E essa é a pergunta que eu queria fazer para você hoje. O quanto você precisa de Deus? O quanto você anseia por Deus? Quando você vem para o culto, o quanto você fala: Deus, eu estou ansioso para te ouvir. Deus, eu estou ansioso para te sentir. Deus, eu não sei mais o que fazer, e eu sei que é só o Senhor que tem a resposta. Deus, eu não aguento mais o quanto você clama por Deus. Sabe por quê? Davi, ele começava a dizer: Deus, em meio a todos os momentos, há momentos de glória, em meio aos momentos de esquecimento, qualquer momento, eu anseio por ti. Eu queria que você se fizesse essa pergunta: o quanto eu preciso de Deus? Mas não é qualquer pergunta para você responder: ah, mas Deus é o Deus soberano. Ah, mas Deus é porque Deus, ele criou os céus e a terra. Não. De coração sincero, o quanto você está dizendo: Deus, eu sou dependente de ti. Porque esse que você vai dizer para Deus: Deus, o Senhor é o Deus soberano, é sua oração meio que robótica. Não. Deus, ele quer a resposta do seu coração. Porque em meio aos momentos você esquece que você é dependente de Deus. Em meio ao que você está passando, você esquece o quanto Deus é soberano, o quanto Deus fez inúmeras coisas diante da sua vida. Você esquece.
porque você é ser humano, você vive de momentos em momentos. Ao invés de renovar, você permanece ali, parado. Então, quanto vocês precisam de Deus? Eu queria que vocês ficassem de pé. Principalmente que você entendesse que é através da adoração que Deus ele pode moldar caráter. É através da adoração que você começa a dizer para Deus e dizer assim: Deus, eu sou dependente de Ti. Não estou falando porque você tem cargo, porque você canta, porque você ora. Eu estou falando para adoradores que adoram em verdade e em espírito, independente de cargo, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, você continua sendo adorador. Porque é através da adoração que você vai dizer: Deus, eu já fiz de tudo. É através da adoração que você vai começar a dizer: Deus, eu não sei nem sequer o que eu estou fazendo agora. Então me centraliza diante do caminho. Sabe por quê? O reino do Senhor é tomado à força depois de João Batista. Não é de qualquer jeito. É orar, jejuar, adorar ao Senhor em verdade e em espírito. Por isso que a Bíblia fala: eu ouvirei vocês, mas ouvirei quando vocês clamarem, mas clamarem de todo o coração. Tem um porém: é verdadeira. A adoração verdadeira não é qualquer adoração, não é simplesmente fechar o olho, não é simplesmente você dizer para Deus que é grande, é você declarar e dizer: Deus, eu te adoro porque o Senhor é grande, eu te adoro porque eu sei o que eu estou passando, Deus, eu te adoro porque diante de todos os momentos eu estou contigo, e sei que o Senhor pode me ajudar. É você declarar a tamanha grandeza diante de Deus. É você dizer: Deus, o Senhor é tão grande, que não olha para os momentos, não olha o que eu faço, não olha as coisas que estão acontecendo, mas o Senhor continua sendo Deus, mesmo na abundância, mesmo estando ruim. Eu quero que você saia daqui sabendo que sua adoração não é adoração de momentos, não é qualquer adoração, é uma adoração sincera, é uma adoração diante de Deus, é uma adoração que comove o coração de Deus. Eu não quero que você saia daqui simplesmente passando por alguma coisa sem ao menos saber a quem você pode consultar, sabendo que tem um Deus do seu lado. Sabe por quê? A gente deve entender. É difícil esperar, é difícil, não é fácil. Existem ansiedades, existem inúmeras coisas que o ser humano tem, a qual faz simplesmente atrapalhar os planos de Deus. Mas uma das coisas que nós não devemos deixar de lado é a esperança, é a perseverança diante de Deus e saber que Deus está do seu lado. Sabe, uma das coisas que nós devemos saber é que Deus, Ele não pertence a momentos, Ele é Deus. Você estando com saúde ou não, Ele é Deus. Você precisando ou não, Ele é Deus. Independente de momentos, Ele continua sendo Deus. Você entende o amigo, o melhor amigo que você tem do seu lado, a qual clama, chora com choros inexprimíveis, como a mulher dando um parto e dizendo: eu estou aqui, eu sou o Espírito Santo, eu sou o teu melhor amigo, eu estou do teu lado, eu estou aqui. E muitas das vezes, por momentos, você deixa de lado. Nós declaramos todos os dias que Deus é grande, mas nós não declaramos com atitude, nós declaramos da boca para fora. Eu vou estar cantando, então eu vou cantar. Não, todo o seu coração. Mostre para Deus que você realmente é adorador, que você não depende de qualquer coisa, mas você continua sendo adorador.
diante de Deus. E começa a dizer: Deus, eu não dependo de qualquer coisa, Pai. Eu não dependo de momentos, Deus. Eu sou a dor. Eu dependo simplesmente de Ti. Começa a declarar isso. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, te adora, te adora, Senhor. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, o mais profundo mar, canta bem alto pra Jesus, diga: Tu és, Tu és o Deus. Não tenho todas as respostas, e uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que eu sei, adorar é o que eu sou, e nada pode parar. Senhor Deus e Pai, eu venho na tua presença, Deus. Eu venho te pedindo, Pai, vai entrando com providência, Pai, em cada coração, Deus, de modo individual. Ó Deus, eu estou orando aqui por pessoas, Pai, a qual simplesmente não tem a saída, não sabe onde é a saída. Eu clamo por pessoas, Pai, a qual precisa de uma resposta, Pai. E eu venho te pedindo, responde, Deus, responde, Pai, porque eu sei que o Senhor mora
não é através de momentos, Pai. Não é se estiver bom ou ruim, não. É adoração, Pai. Então eu te peço, Deus, vai entrando, Pai, com providência. Escuta cada oração, Pai, cada oração, Pai. Cada oração sincera, Pai, diante de Ti. Porque nós declaramos, Pai, que somos dependentes de Ti, Pai. E declaramos nossa força diante de Ti, Pai. Mas o Senhor, Ele me inquietou muito para falar. Eu não sei, porque a ocasião, não sei o porquê inquietou. Mas eu sei que muita gente que está próximo de mim sabe, e eu já até deixei na intercessão, eu falei. Eu sei o quanto cada pessoa que está perto sabe o quanto eu orava para o Senhor na questão de abrir uma porta, enfim. Mas foi muito tempo o Senhor dizendo não. Eu lembro que, acho que foi no culto, acho que foi no São João, que foi eu e a Érica, para a casa da irmã dela, e eu tinha falado isso para a Érica, faz muito tempo. Que todas as vezes que eu chegava em uma entrevista de emprego, todas as vezes que chegava para fazer alguma coisa, depois eu sempre recebia a resposta: não foi dessa vez. Ah, não. Mas foi direto, foi muitas vezes. E eu sempre falava: não, mas essa é porque não foi a porta. Mas depois foi acontecendo. Aconteceu isso 5 vezes seguidas. E depois eu falei assim: não, Deus, não é normal. Todas as vezes eu crio expectativa, crio planos e nada acontece. Aí depois chegou a proposta de Daniel, comecei a namorar com Elaine. E isso tudo foi na resposta do não. Eu tinha deixado, tinha feito tudo para poder servir diante da obra do Senhor. E continuei com a resposta não. Até que o Senhor também concedeu bênção, mas foi por um escape. Recentemente, eu tinha até falado para Elaine, assim: não, a gente vai entrar em um propósito, não tem condição, a porta tem que abrir de alguma forma. E a gente entrou. Faz 3 meses. A gente começou a orar toda vez, de madrugada, começou a orar para que o Senhor falasse uma resposta assim. Por mais que fosse um pouco do escape, parece ser besta, mas não, é porque fazia muito tempo. Todo mundo recebia a bênção e você ficava olhando e você ministrava a bênção. Recentemente eu comecei a participar de um processo de seleção. Aí eu tinha falado, eu tinha até ficava bagunçando com o menino, que eu falei para o Senhor: não vou criar expectativa. E foram 180 pessoas que se inscreveram, para 120 passar. Passei em 5º lugar, mas não continuei, não criando expectativa. Tem que passar por um curso de formação. Dos 58 que ficaram, de 120, apenas 14 vagas seria para mim, né? Já para ter um emprego em si. Aí, quando chegou no resultado, eu tinha falado que eu não dormi de noite, não vou mentir, eu estava muito ansioso, enfim. Quando eu recebi o resultado, eu estava até na casa do irmão Carlos viu, e eu falei: eu passei em 12 de 14, era motivo de dar glória, mas eu sabia daquilo que eu tinha feito. E dos 12, das 14 pessoas para ficar em segundo. Teoricamente, se eu ficasse em 12, eu não conseguiria assumir o cargo. Então, eu fui para casa e eu tinha até dito para ela que eu estava chorando muito, porque
tinha buscado, quando eu tinha adorado, eu falei para Érica, assim, não, Érica, independente da resposta ser sim ou não, vamos marcar o culto de ação de graça, porque foi isso que eu disse. Mas vai ser marca por dia 19. Mesmo que for sim ou não, vai ter um culto de ação de graça. Meu irmão Carlos sabe como eu saí da casa dele. Eu falei, irmão Carlos, não vou ficar aqui não, porque eu não estou conseguindo, eu vou para casa. Eu saí assim. E eu orei para Deus e falei assim, Deus, eu sei o quanto eu adorei, eu sei o quanto eu busquei. O Senhor sabe o quanto eu estou sendo fiel diante do Senhor. A resposta, isso foi na sexta-feira, era para sair na segunda-feira. E nada da resposta, e continuei. Quando foi na quinta-feira, realmente saiu o verdadeiro resultado. E das 14 pessoas, eu fiquei em segundo lugar. E provavelmente começa agora na quarta-feira. Realmente, porque parece ser uma coisa besta, mas era porque era tanto não, e eu ministrava sempre o sim na vida do Senhor, na vida de vocês ou de qualquer outra pessoa. E eu sabia que eu não estava fazendo qualquer outra coisa, mas adorando ao Senhor. E esse negócio da questão de momentos, é porque durante muitos momentos foi não, mas eu nunca ministrei um não diante de vocês. Eu sempre ministrei o sim, porque foi isso que o Senhor me inquietava a fazer, era profetizar. Eu nunca rejeitei nada diante da presença do Senhor, nada. Eu nunca rejeitei oportunidade diante de nada, eu sabia disso. Não sei se vocês lembram, mas quando eu falei que eu ia falar de Davi, eu disse que seria outra pregação, mas eu mudei, e era exatamente essa, e eu guardei. Por isso que eu quero falar para vocês, diante dos momentos, continue adorando ao Senhor. Não tem adoração de momentos, mas tem adoração fixa diante de Deus. Amém? Aplauda o nome do Senhor, Jesus.